Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Com o vosso divino Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos então nos assentando. Queridos irmãos, me chamo Hélio Maria, moro numa cidade chamada Novo Gama, Goiás, mas muito próximo de Brasília. Tenho 30 anos de idade, sou casado, graças a Deus, pai de 4 filhos, né? Quando eu vim aqui, ano passado, o Anderson ficou até brincando e a profecia aconteceu, viu, Anderson? Bendito seja Deus. Quando eu vim aqui eu tinha 3 filhos, agora minha esposa está grávida de 1 mês, nós ainda não sabemos, né? O que será essa criança, mas já falo que sou pai de 4 filhos, porque a igreja nos ensina que a vida começa na concepção, né? Então às vezes nós encontramos com alguém que está grávida e costumamos dizer: nossa, você vai ser mãe de novo, vai ser pai de novo, né? Não é que vai ser, já é. A vida começa na concepção e por isso que a igreja, por ser a favor da vida e sabendo que a vida começa na concepção, é completamente contra o aborto. E faço parte de uma comunidade chamada Comunidade Missionária Mariana. O nosso carisma consiste numa entrega total à Santíssima Virgem para melhor viver a nossa entrega total a Jesus. E nós temos como lema de vida dentro desta comunidade: para que a Santíssima Virgem Maria seja mais conhecida, amada e honrada. Irmãos, quero partilhar com vocês que estão aqui, com aqueles que nos acompanham em casa. Eu quero hoje fazer uma pregação falando de Nossa Senhora, Mãe do Santíssimo Sacramento. De que Nossa Senhora nos ensina como viver a Santa Missa, como comungar. E nós vamos entender então que essas práticas de piedade, que de modo especial os consagrados a Nossa Senhora, que têm deixado com que a Virgem Maria exerça sobre a sua vida um papel e uma função de mãe, eles têm vivido a Santa Missa de uma maneira muito piedosa, e logicamente que isso às vezes, né, acaba desagradando algumas pessoas. E nós iremos entender no ensinamento da igreja que participar da Santa Missa piedosamente, de ir para o santo sacrifício da Santa Missa bem vestido, sem profanar a Santa Missa e a casa de Deus, não é uma invenção ou algo contrário do que a Igreja Católica nos ensina. Muito pelo contrário, nós vamos ver então aqui o que de fato a igreja nos ensina. Mas nesse primeiro ponto eu quero dizer uma coisa. A igreja nos ensina, o Papa Paulo VI nos diz assim: não se pode ser cristão sem ser mariano. O Papa Emérito Bento XVI também nos falou que não podemos ser católicos sem ser mariano. Precisamos primeiro entender isso, porque está se levantando um pensamento, uma mentalidade de que nós precisamos tirar Nossa Senhora da nossa vida, ou que a devoção a Nossa Senhora acaba ofuscando aquilo que é o nosso relacionamento, a nossa adoração a Deus, e isso não é verdade. Muito pelo contrário, nós vamos ver aqui, por exemplo, São Pedro Julião vai nos ensinar que na adoração, o adorador e Maria Santíssima precisam se identificar. Nós vamos entender São Pedro Julião também ensinando que para adorar Jesus é necessário Nossa Senhora. Então não é verdade de que a devoção a Nossa Senhora nos afasta da adoração a Jesus Cristo.
Muito pelo contrário, ela não afasta, mas ela aperfeiçoa. Ela torna isso mais perfeito, porque nós vamos aprender daquela que foi a maior adoradora, principalmente também do mistério eucarístico. Nós vamos mergulhar numa encíclica de São João Paulo II, da Igreja Vive da Eucaristia, e o Papa também vai nos mostrar isso, que se nós, já que a Virgem Maria é modelo desse grande mistério, desse mistério eucarístico, nós precisamos imitá-la. Então nós iremos ver no decorrer dessa pregação de que não é verdade que a Virgem Maria nos afasta. Então nós não podemos aceitar esta mentalidade que às vezes é colocada, as falas que são colocadas, as caricaturas que são criadas, em que os escravos querem mudar a realidade da igreja, ou ficam inventando coisas na igreja, ficam inventando coisas na Santa Missa, que agora inventa que tem que usar véu, que agora inventa que tem que usar saia, que a igreja nunca nos orientou sobre isso, sendo que existe tantos documentos sobre isso. Até o catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar que o gesto do corpo e a roupa transmite um respeito para o mistério eucarístico. Nós não podemos ir para a casa de Deus, e principalmente na Santa Missa, vestido de qualquer forma. Nós não podemos participar do mistério tão sublime que é a Santa Missa, e que a igreja nos ensina que a Santa Missa não é uma partilha, a Santa Missa não é uma ceia, como a teologia da libertação quer nos ensinar. A igreja nos ensina que a Santa Missa é a atualização daquilo que houve no Calvário. E eu pergunto a vocês, meus irmãos, o que houve no Calvário? No Calvário houve o sacrifício de nosso Senhor. Por isso o catecismo da Igreja Católica nos ensina assim, que o sacrifício eucarístico é o mesmo sacrifício de Cristo na cruz, só com uma única diferença, que na cruz foi um sacrifício cruento e na Santa Missa é um sacrifício incruento. Santo Tomás de Aquino nos ensina que tanto vale a celebração da Santa Missa quanto vale o sacrifício de Cristo na cruz. Precisamos entender também isso, o papel que Nossa Senhora tem na igreja, qual a sua função, de que não é errado louvar Nossa Senhora, e também entender que a Santa Missa é sacrifício. Tanto que em um determinado momento o sacerdote vai dizer assim: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus. E nós vamos responder: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. É mais do que claro, do que evidente, que a Santa Missa é um sacrifício. Que a Santa Missa, aquilo que a igreja sempre nos ensinou, e de modo especial São Leonardo de Porto Maurício, ele vai dizer no seu livro As Excelências da Santa Missa, que futuramente, graças a Deus, o Anderson vai estar vendendo, publicando esse livro, e nós vamos ter a alegria de tê-lo acesso de uma maneira mais fácil. E nesse livro vai nos ensinar São Leonardo de Porto Maurício as 4 finalidades da Santa Missa. A Santa Missa, primeira finalidade, latria, isto é, adoração. Nós vamos para a Santa Missa para adorar a Deus. A primeira finalidade da Santa Missa é dar a Deus uma adoração que Ele merece. O Catecismo da Igreja Católica diz que o primeiro ato, a primeira virtude da religião é adorar a Deus. Depois São Leonardo de Porto Maurício nos ensina que a segunda finalidade da Santa Missa é satisfatória, isto é, apaga os pecados, satisfaz os pecados. Terceira finalidade da Santa Missa, ela é súplica, ela é ação de graça. Nós estamos ali para dar a Deus uma ação de graça. Quarta finalidade, súplica. O último momento é pedir a Deus. Mas nós estamos vendo que estão fazendo o contrário. A missa hoje é somente súplica. É umas missas temáticas, e aí as pessoas correm porque só querem pedir, suplicar Deus cura, suplicar Deus milagre, e nós estamos esquecendo o que de fato nós fazemos na Santa Missa, que é adorar nosso Deus, que é oferecer a Santa Missa em expiação dos nossos pecados, para que satisfaça os nossos pecados, que é dar a Deus uma ação de graças. E isso, a devoção à Virgem Maria tem trago isso de volta. Não uma invenção nossa,
mas algo que é uma verdade da igreja. Então entenda primeiro isso, o papel de Nossa Senhora na igreja. São João Paulo II diz assim, olha o que ele diz. São João Paulo II nos ensina, olha só. Mãe, não é só a mulher que dá à luz a um filho, mas aquela que cria e o educa. Antes podemos dizer que a tarefa educativa é o segundo plano divino e o prolongamento natural da procriação. Então uma mãe, além de dar à luz um filho, ela não só dá à luz um filho, mas ela ensina, ela educa, ela cria. E quando nós olhamos para Nossa Senhora como mãe da igreja, é também porque ela nos gerou como membros do corpo místico de Cristo, mas além de nos gerar, ela nos ensina, ela nos educa e ela nos forma. E a igreja também ensina, olha só o que a igreja também nos diz. O Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 53, a igreja católica guiada pelo Espírito Santo, honra como mãe amatíssima e dedica-lhe afeto de piedade filial. Depois o Concílio Vaticano II vai dizer assim: por ser a mãe santíssima de Deus e como tal haver interferida dos mistérios de Cristo, por isso a igreja a honra com um culto especial. Então dar a Nossa Senhora um culto especial. O Concílio Vaticano II também nos relembra que a verdadeira devoção é aquela que imita as virtudes. E aqui nós estamos vendo que o Concílio Vaticano II fala de nós darmos a Nossa Senhora um culto especial, a nós dedicarmos a ela amor de filiado, né? Amor filial, de filhos, um amor para com Nossa Senhora. Mas está entrando então na igreja um pensamento, um escrúpulo, um medo de honrar Nossa Senhora. São João Paulo II nos ensina que com a fala de Jesus, eis aí o teu filho, houve uma intenção do coração de Jesus. E São João Paulo II fala que a intenção do coração de Jesus era causar, provocar no discípulo um amor para com a sua mãe. Enquanto muitos estão achando que a devoção à Nossa Senhora, como ela está hoje, é apenas uma devoção exagerada daqueles que se consagraram a Nossa Senhora segundo o médico São Luís, não é uma verdade. São João Paulo II diz que a devoção à Nossa Senhora, ela se iniciou no momento em que Jesus no madeiro da cruz nos deu Nossa Senhora como mãe. Então nesse primeiro ponto da pregação, eu quis mostrar para vocês o que a igreja de fato fala, quem é Nossa Senhora, da devoção e o amor que nós temos que ter por Nossa Senhora e de imitar as virtudes de Nossa Senhora, para que você entenda que Nossa Senhora não precisa ser arrancada da nossa vida, que Nossa Senhora não precisa ser tirada do seu movimento, da sua pastoral, do seu grupo de oração, aonde quer que seja. E de que ela não vai nos afastar de Deus, mas muito pelo contrário, ela vai nos aproximar ainda mais de Deus. Eu te convido você a pegar comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo de 25 em diante. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 25 em diante. Amém? Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus, para cumprir a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nesses termos: agora, Senhor, deixai vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, e que preparaste diante de todos os povos, cuja luz para iluminar as nações e para a glória do seu povo em Israel. Estas são para nós palavras da salvação.
Vamos aplaudir o Evangelho de nosso Senhor. Por que eu peguei esse texto? O Papa Paulo VI, numa carta de exortação apostólica, Mariale Scuto, vai nos ensinar que esse momento em que Nossa Senhora apresenta o menino Jesus no templo, ela já o oferece como um cordeiro sem mácula, como aquele que seria sacrificado para a nossa salvação. E é diante disso então que eu quero mergulhar nessa grande questão de que Nossa Senhora nos ajude a viver bem o mistério da Santa Missa. Aqui Nossa Senhora já apresentava o cordeiro sem mancha, a vítima da qual ela deu à luz, para que fosse oferecido ao Pai em sacrifício pela nossa salvação, que é aquilo que acontece na Santa Missa. Por isso o Papa São João Paulo II diz que Nossa Senhora está presente em cada Santa Missa. E ela está mesmo porque se a Santa Missa é a atualização do que houve no Calvário, e se ela esteve no Calvário, ela então está em cada Santa Missa. E o Papa João Paulo II nos ensina na encíclica A Igreja Vive da Eucaristia. Olha só, Maria praticou a sua fé eucarística ainda antes de ser instituída a Eucaristia, quando ofereceu o seu ventre virginal para a encarnação do Verbo de Deus. Então, quando Nossa Senhora diz o seu sim, diante da anunciação do anjo, São João Paulo II diz que ela já está praticando a sua fé eucarística e de uma maneira antecipada. Mas quando isso? Quando ela oferece o seu ventre para a encarnação do Verbo, quando ela diz então sim. E aí, por isso, São João Paulo II vai dizer que existe uma grande analogia entre o nosso amém, quando nós comungamos, com o faça-se da Virgem Maria. Quando o anjo anuncia ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Existe então uma analogia entre o nosso amém e o faça-se de Nossa Senhora. Porque o mesmo Deus que ela carregou no seu ventre, é o mesmo Deus que nós carregamos quando nós comungamos. Quando nós nos aproximamos para receber nosso Senhor, nós temos a alegria de viver aquilo que Nossa Senhora viveu. E se ela foi então a primeira que comungou, não existe ninguém melhor do que ela para nos ensinar a comungar. Por isso São Pedro Julião vai dizer que depois que Jesus instituiu a Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue, depois que ele morre no madeiro da cruz, ressuscita e sobe aos céus, a Virgem Maria permaneceu 25 anos na terra. E ele fala, sabe para quê? Para nos ensinar como adorar Nossa Senhora. Ela fica para exatamente nos ensinar como que nós devemos adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, como que nós precisamos comungar Jesus no Santíssimo Sacramento, como que nós devemos dar a Deus toda a adoração no mistério eucarístico. E por isso São Pedro Julião vai dizer que ela é modelo, ela é mestra de todos os adoradores. Se nós queremos aprender como comungar Jesus, nós devemos voltar os nossos olhos para Nossa Senhora. É o que São João Paulo II também disse na encíclica. Se nós queremos redescobrir a unidade entre a igreja e o Santíssimo Sacramento, precisamos voltar os nossos olhos para Nossa Senhora. E São João Paulo II diz assim, Maria na Anunciação concebeu o seu Filho divino, também na realidade física do corpo e do sangue, em certa medida, antecipando nela o que se realiza sacramentalmente em cada fiel quando recebe, no sinal do pão e do vinho, corpo e sangue de nosso Senhor. Aquilo que eu já dizia, ela vive o mistério eucarístico de uma maneira antecipada. O mesmo Senhor que nós comungamos é o mesmo Senhor em que a Virgem Maria também recebeu no seu ventre. É o mesmo, e ela vai vivendo isso de uma maneira então antecipada. E se ela viveu esse mistério, continua São João Paulo II, a igreja vendo em Maria o seu modelo. Em quem a igreja vê o seu modelo? Em Nossa Senhora. É chamada a imitá-la, também na sua relação com esse mistério santíssimo. Olha o que a igreja está nos ensinando. Nós devemos imitar Nossa Senhora nesta grande relação, nesse grande mistério eucarístico. Nós devemos imitar Nossa Senhora. E se é para imitar Nossa Senhora, meu irmão, como que Nossa Senhora comungou?
Como que Nossa Senhora viveu a Santa Missa? Será que na Santa Missa, no Calvário, também podemos falar depois da Santa Missa, porque ela ficou na casa do discípulo João? João era sacerdote. Mais na frente São João Paulo II vai dizer isso. É impossível imaginar os sentimentos de Nossa Senhora quando ela ouviu da boca de São Pedro, de São João e os demais apóstolos: eis o meu corpo que é entregue por vós. É impossível imaginar os sentimentos dela quando ela também viveu essa experiência de Santa Missa que nós vivemos. Mas se nós devemos imitar ela, então como que ela viveu esse mistério? Como que Nossa Senhora estava na Santa Missa? Com certeza com piedade. Com certeza na Santa Missa Nossa Senhora não pulava. Com certeza na Santa Missa Nossa Senhora não dançava. Com certeza na Santa Missa Nossa Senhora não estava fazendo tantas coisas que às vezes nós fazemos. Mas Nossa Senhora estava vivendo o mistério do mais profundo da sua alma. Nossa Senhora vivia aquele mistério, ao mesmo tempo que ela adorava, ela reparava no madeiro da cruz. E é assim que nós também devemos viver, imitando as suas virtudes, olhando para ela como modelo, como mãe que ensina, como mãe que, além de ter o papel de gerar, tem o papel também de educar e deixar com que ela nos eduque como que nós devemos viver o mistério da igreja. Por isso, meus irmãos, é natural uma pessoa se consagrar à Virgem Maria e começar a viver a Santa Missa piedosamente. Olha, eu quero dizer para você que quando eu me consagrei a Nossa Senhora, eu não sabia o que era a Santa Missa. Quando eu me consagrei a Nossa Senhora, eu não conhecia, não sabia o que era a Santa Missa, como hoje eu tenho uma consciência do que é a Santa Missa. E eu quero dizer para você, as minhas atitudes começaram a mudar. A nossa forma de vivenciar a Santa Missa começou a ser outra. Nós estávamos ali penetrados no mistério. Nós estávamos ali com os nossos olhos voltados para o altar. Nós começamos a comungar com mais piedade. Ninguém pregou para mim. Não houve imposição, como às vezes querem dizer que os escravos agora estão impondo, dizendo que nós só podemos comungar de joelhos e na boca. Isso não é verdade. A Igreja Católica, através de um documento chamado Redemptione Sacramento, vai nos ensinar que quem escolhe a sua forma de comungar é o comungante. Se ele quer comungar de joelho e na boca, diz o documento, ninguém pode negar. Se ele quer comungar de pé e na mão, também ninguém pode negar. É o fiel que escolhe a sua forma de comungar. Não é verdade então de que nós estamos impondo, mas é natural aquele que se consagra a Nossa Senhora, aquele que começa a deixar a Virgem Maria exercer sobre a sua vida um papel e uma função de mãe, ele vai começar a mudar. Ele começa a mudar as suas atitudes, ele começa a mudar a sua forma, ele começa a mudar a sua vivência, a sua catolicidade, ele começa a colocar a sua fé em prática, ele começa a viver de fato o que todo um católico batizado precisa viver. E ele vai vivendo essas formas porque Nossa Senhora vai nos ensinando. Nossa Senhora vai nos ensinando então como comungar, como adorar, como viver a Santa Missa. E aqui nessa fala então de São João Paulo II, nós falando, já que nós temos que olhar para ela como modelo, eu quero te perguntar, meu irmão, como Nossa Senhora comungou? Quem é capaz de descrever como Nossa Senhora comungou? E São João Paulo II usa essa expressão, é impossível imaginar. Mas com certeza Nossa Senhora comungou com muito amor. Com certeza Nossa Senhora comungou com muita piedade. Com certeza Nossa Senhora comungou de uma maneira da qual nenhum outro santo foi capaz de comungar. Tantas histórias lindas nós ouvimos. Anderson, como é o nome daquela, é Beata, se eu não me engano, que comungou uma única vez e morreu? Como? Imelda, né? Comungou uma única vez e morreu. Ela via as pessoas comungando e dizia, eu não sei como vocês não morrem de amor. E quando ela comungou, ela morreu de amor. Mas eu quero dizer que a comunhão dessa grande santa ainda não foi uma comunhão como foi de Nossa Senhora. Com certeza a comunhão de Nossa Senhora foi bem mais feita. Com certeza a comunhão de Nossa Senhora, quando ela recebeu o Senhor no seu ventre, ela deu uma adoração.
em que ninguém foi capaz de dar. Ninguém foi capaz de adorar nosso Senhor nessa terra, por mais que a gente veja a vida de tantos santos que foram eucarísticos, não foram capazes ainda de amar, de comungar, de adorar o Santíssimo Sacramento como Nossa Senhora adorou. E São João Paulo II continua dizendo: aquele corpo entregue em sacrifício, presente agora nas espécies sacramentais, era o mesmo corpo concebido no seu ventre. Receber a Eucaristia deveria significar para Maria quase acolher de novo no seu ventre aquele coração que batera unido com o dela, e reviver o que tinha pessoalmente experimentado junto da cruz. Olha que interessante, aqui tem 2 pontos que São João Paulo II fala que quando ela comunga, primeiro, ela pode fazer de novo aquela experiência que ela fez na anunciação do anjo. Ela pode sentir novamente aquele mesmo Deus que um dia esteve tão pequeno no seu ventre santo, é um Deus que está tão pequeno em cada hóstia consagrada. Ela pode sentir novamente aquele coração que batia unido com o seu, e ela também vive a experiência que ela viveu na cruz, porque Santa Missa é sacrifício, porque Santa Missa é a atualização daquilo que houve no Calvário. E o Papa continua, olha só que bonito, no número 55 da Igreja Viva da Eucaristia, o olhar extasiado de Maria, quando contemplava o rosto de Cristo recém-nascido, e o entreitava nos seus braços, não é porventura um modelo de amor que se deve inspirar todas as nossas comunhões eucarísticas? O Papa está nos perguntando, São João Paulo II. O olhar extasiado de Nossa Senhora para o menino recém-nascido, a forma com que ela o abraçava, será que isso não deve inspirar a nossa comunhão? Por isso que geralmente, algo que eu acho lindo, em muitos escravos ao comungar eles abraçam o seu corpo, porque aquele mesmo Jesus que a Virgem Maria embalou, é o mesmo Jesus que agora nós também comungamos. O olhar extasiado. Olha, meu irmão, não existe nenhum outro olhar mais piedoso foi lançado para o Santíssimo Sacramento senão o olhar de Nossa Senhora. Imagine como ela olhava, imagine como ela adorava Jesus com a sua contemplação, imagine como ela adorava Jesus no silêncio da sua alma, imagine como ela adorava o Senhor nas suas ações de graça. Aquilo que o Anderson dizia muitos anos atrás, a ação de graça mais bela, que durou 9 meses em ação de graça, adorando o Deus que estava dentro dela. Imagine então, Nossa Senhora pode nos ensinar o seu olhar extasiado, diz o Papa, para Jesus, e a forma com que ela o abraçava deve inspirar a nossa comunhão, gente. Deve inspirar. Nós devemos aprender com Nossa Senhora como comungar. Olha só, Santa Teresa d'Ávila diz que basta uma comunhão bem feita para que nós sejamos santos. E o beato José Alamano pergunta: e por que ainda nós não somos santos? E ele mesmo responde: o problema não está no alimento, mas o problema está em quem comunga. Nós não sabemos comungar a Deus, nós não sabemos viver o mistério da Santa Missa. Gente, o mistério da Santa Missa, como vai ser de valor extraordinário para nós, até quando nós estivermos lá no purgatório. Espero que nós sejamos salvos. As Santas Missas nos ensinam, santos, que nós vivemos de uma maneira bem, valerá mais do que as Santas Missas que vão oferecer por nós, quando nós estivermos no purgatório. Então, como que nós devemos participar desse momento? Como que nós devemos viver esse momento, meu irmão, com todo o amor do teu coração, com toda a intensidade da tua alma? Você deve adentrar nesse mistério profundo e, lógico, se unir com Nossa Senhora e pedir a ela: mãe, me leve para a Santa Missa, me leve para o Calvário como a Senhora levou o discípulo amado. E eu te peço, mãe, me ajuda a viver esse mistério, me ensina como comungar o seu filho, porque Jesus é muito desprezado. Esses dias, Anderson, eu lembrei daqueles vídeos que nós assistimos muitos anos atrás.
de um jovem que filmava e dizia: agora eu vou entrar dentro da igreja, e roubava Jesus sacramentado. Quantas vezes nós nos choramos vendo aquele vídeo? O jovem roubava Jesus, jogou dentro do vaso, deu descarga, outro estourou com bombinha, colocou no liquidificador, triturou o nosso Senhor, pregou o nosso Senhor. E o que nós fazemos? Onde estão as almas que reparam? Olha, fiquei sabendo de um lugar em que Jesus caiu no chão, e aí ninguém pegou, uma pessoa levou nosso Senhor nos seus pés e foi embora. Eu fiquei sabendo em um lugar aonde eu fui evangelizar, que a catequista, coitada, talvez tinha até boa intenção, mas não tinha preparação, e preparou as crianças para a primeira comunhão. Quando a criança foi receber nosso Senhor, veio 2 hóstias consagradas, e ela falou então para a catequista, e aí ela falou: joga uma fora. A criança jogou uma no vaso. Aí agora, meus irmãos, não dá para entender. Vocês estão vendo aqui, essa fala não é minha, essa fala é da igreja. Eu estou citando o tempo todo aqui São João Paulo II, a sua encíclica A Igreja Vive da Eucaristia, falando que nós devemos, deixar com que Nossa Senhora seja o nosso modelo, de como nós devemos comungar, de como nós devemos viver o mistério eucarístico. Agora, o que não dá para entender é dizer que a escravidão, tem imposto as coisas às pessoas, sendo que não é verdade, que as pessoas naturalmente se consagrar a Nossa Senhora, e Nossa Senhora está nos levando a viver isso aqui que a igreja já pedia. Então não entendo quando alguém diz que isso é uma invenção nossa. Eu não entendo quando Nossa Senhora inspira uma moça a colocar o seu véu na cabeça para comungar Jesus, porque colocar o véu para receber o esposo da alma não pode, Agora, colocar um véu para receber um marido que é nada mais e nada menos do que o seu companheiro de naufrágio nessa terra, porque uma hora a morte vai nos separar, mas Jesus, nós não nos separamos dele. E a igreja, enquanto esposa de Cristo, como é belo a tradição da igreja. E aí, quem vai olhar para mim? Quem vai olhar para o Anderson? Quem vai olhar para nós que somos homens e vai ver em nós a imagem da igreja enquanto esposa de Cristo? Mas quem pode refletir a igreja enquanto esposa de Cristo são vocês, mulheres, bem ornamentada, bem vestida, com o véu na cabeça, como diz aquele canto tão belo na tradição da igreja, aquele canto tão belo, da Toca de Assis, como noiva que caminha rumo ao altar e o noivo a me esperar. Lógico que isso não é obrigatório. Isso não é obrigatório. Não estou dizendo aqui que quem não usa véu não pode comungar. Eu não estou dizendo aqui que agora não, é uma decisão sua. Eu estou falando que isso é belo. Eu estou falando que Nossa Senhora, trazendo isso de volta, e de modo especial no pontificado do Papa Emérito Bento XVI, a Dilma, quando foi falar com ela, teve que usar véu com ele. Outras pessoas, rainhas, quando iam falar com o Papa, tinham que pôr véu. Entende? O véu na Santa Missa é um sinal de respeito. Não que as outras pessoas não estão com véu, não estão respeitando. Não é isso, não é questão de dizer que nós estamos impondo, não. Mas agora o que eu quero dizer com essa fala, já que eu toquei no véu, é o seguinte: que não dá para entender, às vezes, repreensão para uma moça que quer viver a modéstia, que usa sua saia, que usa o seu vestido, que está com o seu véu na cabeça. Lógico que nós não devemos impor isso a ninguém, mas não dá para entender por que essas pessoas são reprimidas, às vezes são repreendidas, mas não se repreende a impiedade na Santa Missa. Não dá para entender porque querem repreender a piedade na Santa Missa, mas aí pode comungar Jesus de qualquer forma, pode estar na missa mastigando chiclete, pode comungar de qualquer jeito, pode receber o Senhor na mão e depois limpar na roupa, e aí, se ficar um pequeno fragmento de Nosso Senhor na mão, jogou Jesus fora. E São Cirilo de Alexandria vai dizer o seguinte: é melhor perder um membro do nosso corpo do que um pequeno fragmento de Nosso Senhor. Então não dá para entender por que vão falar que uma moça que está com um véu na cabeça, uma moça que vive a modéstia, não, aqui não pode porque você está escandalizando. Eu fico vendo o quanto as coisas estão de perna para o ar. Bom, então uma moça que vai com as pernas de fora,
com os seios de fora não escandaliza. Mas uma mulher que está com saia, uma mulher que está com vestido, com véu na cabeça, escandaliza. Gente, não dá para entender isso. Não dá para entender porque que vai falar que não, essas piedades, essas invenções exageradas, nós devemos tirar isso. E não repreende as outras coisas. Ninguém fala das missas afro, né? Ninguém fala de tantas outras coisas que fazem nas santas missas, das impiedades, dos sacrilégios contra o Santíssimo Sacramento. Aí depois querem jogar a culpa em nós, escravos, que nós estamos impondo. Vocês podem ouvir todas as minhas pregações de modéstia, as 3 estão na internet. Você não vai ver momento nenhum eu dizendo que quem usa calça vai para o inferno. Vocês não vão ver em momento nenhum, vocês vão ver eu falando que quem não quer aderir à saia, que quem não quer aderir ao vestido, que pelo menos use uma calça mais folgada, que não faça do seu corpo, né, uma ocasião de pecado. Agora não dá para entender, querer jogar isto em nós, que quem prega sobre a escravidão de amor está impondo as coisas. Isso não é verdade, irmãos. Então vocês que já abraçaram a consagração, aqueles que futuramente querem abraçar, entenda que a forma de vocês viverem a Santa Missa não é um erro, é algo que a igreja nos ensina. Mas vamos continuar aqui. Olha só São Pedro Julião, o que ele nos ensina. Nossa Senhora foi a primeira adoradora do Verbo encarnado. Antes que alguém soubesse, em todo o órbito da terra, Maria já adorava em seu ventre. Mesmo quando ninguém sabia, em que Jesus já estava no nosso meio, a encarnação, ela já o adorava no seu ventre. Nosso Senhor foi bem servido no seio de Maria. Jamais encontrou cimbório, mesmo de ouro, mais precioso e mais puro do que o regaço de Maria. A Virgem Santíssima foi o primeiro e o mais digno sacrário. Por mais que uma âmbula seja revestida, é o que esse santo quer dizer, de ouro por fora e por dentro, o ventre de Nossa Senhora ainda foi mais digno. Nosso Senhor nunca foi tão amado, tão adorado, senão como no ventre de Nossa Senhora. Então, se o papel da Virgem Maria é nos levar para Deus, logicamente ela vai nos ensinar como adorar a Deus. Logicamente que ela vai nos ensinar como nós devemos comungar a Deus. Logicamente ela vai nos ensinar como que nós devemos viver as nossas verdades de fé. E continua o santo dizendo assim: só pode haver verdadeira devoção eucarística passando por Nossa Senhora. Sem essa preparação, toda adoração é imperfeita. É aquilo que São Luís nos ensina no tratado, antes de comungar, se unir a Nossa Senhora. E em um livro chamado Alma Eucarística fala que o mistério da encarnação consiste em 3 momentos: antes, durante e depois da comunhão. E depois da encarnação, perdão. No mistério eucarístico também, antes da comunhão, se unir a Nossa Senhora. No momento da comunhão, amar, adorar Nosso Senhor como a Virgem Maria amou e adorou, comungar como ela comungou. E depois a ação de graça que ela fez. Porque, meu irmão, às vezes se bate na piedade, se fala tantas coisas, mas é muito triste, é muito lamentável aquilo que se faz com o Nosso Senhor. O momento da ação de graça vai ser o bingo do porco, vai ser o bingo da televisão. Não se tem mais respeito, e isso ninguém fala, e isso ninguém corrige, e isso ninguém sabe. Aonde está a defesa ao mistério da Santa Missa? Onde está o amor ao mistério da Santa Missa? E aquilo que Santo Agostinho dizia, ele diz assim: comece a viver conforme tu crê, e aí tu estarás crendo de verdade. Se eu creio que Jesus está no Santíssimo Sacramento, eu preciso mostrar isso com a minha vida. É aquilo que São Paulo diz em 1 Coríntios, que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em atos. É aquilo que na primeira carta de São João ele nos fala: filhinho, amemos não só com palavra e nem com a língua, mas com atos, com atitude, mostrando com a tua vida. Aí lógico que muitos vão dizer: bom, mas o exterior não precisa, o que importa é somente no interior, sendo que Santo Ambrósio vai dizer que os gestos exteriores é a voz da alma. Aquilo que é o seu gesto exterior é a voz da tua alma.
Então aquilo que nós cremos aqui dentro, nós transparecemos no nosso exterior. Eu sei que é Deus que está ali, então eu tenho respeito. Eu sei que eu estou indo comungar Jesus Cristo, então eu não posso comungar de qualquer jeito. Então eu fico vendo outra coisa. Olha, muita gente não crê, mas eu quero colocar aqui em um exorcismo do padre Gabriele Amorti, né, exorcista do Vaticano. O demônio foi obrigado a dizer pela verdade que se Nossa Senhora estivesse aqui no meio de nós, ela comungaria de joelhos e na boca. Não dá para entender quando as pessoas têm uma reação, às vezes até de ódio, com aqueles que comungam de joelhos. Não dizendo que todo mundo deve agora comungar de joelhos. Lembra do que eu disse no início? O documento da igreja diz que quem escolhe a forma de comungar é o comungante. Mas eu só quero dizer para você, tranquilizar você, que gosta de receber nosso Senhor de joelho e que você pode escolher, né? Que você escolhe. Eu só quero dizer para você, tranquilizar o teu coração, que isso não é errado. Isso não é errado, gente. Quando o anjo em Portugal apareceu para os pastorinhos e trouxe o cálice, a hóstia consagrada, o anjo se prostrou. Ora, se até os anjos se prostram. O Papa Bento XVI, em um livro chamado Introdução ao Espírito da Liturgia, vocês podem comprar esse livro para você ver o que ele fala sobre a posição de estar de joelhos. E ele vai dizer que o demônio apareceu para um abade, se eu não me engano, chamado Apolo, e o demônio não tinha joelhos. E o Papa Bento XVI falou, por que isso? Porque o não querer se ajoelhar para adorar a Deus, às vezes é até um ato diabólico. Não estou falando para aquelas pessoas que não podem se ajoelhar. Eu não estou falando para aquelas pessoas que têm problema do joelho. Eu estou falando para aquelas que podem se ajoelhar, mas não quer, que diz que não precisa. Ou aquilo que me ensinaram quando eu comecei a estudar teologia, que Jesus na Santa Missa é só para ser comido, que o Senhor não precisa ser adorado. E acabou a aula, eu falei, mas professor, o Papa Emérito Bento XVI, numa carta de exortação apostólica sobre o Santíssimo Sacramento, vai citar Santo Agostinho dizendo que antes de comungar nós devemos adorar. Então, amados, fica às vezes correntes teológicas, né, como Teologia da Libertação, que ensina isso, de que não precisa adorar a Deus, que não precisa essas práticas de piedade, que não precisa isso, que isso é uma invenção, né, que pessoas estão inventando as coisas. Não, isto sempre existiu na igreja, não é uma invenção. Nós estamos vendo aqui na fala do Papa, na fala de documento da igreja, de ensinamento dos santos. Então nós devemos ficar tranquilo. É a igreja que nos pede isso, não é uma invenção nossa, não é nós que estamos criando isso. E se Nossa Senhora nos leva a todo esse mistério que nós aqui estamos falando, logicamente ela vai nos ensinar tudo isso. Olha o que diz São Pedro Julião: para tornar-se bons servos da Eucaristia, é necessário sermos devotos e dóceis filhos de Nossa Senhora. Então deixe com que ela vai nos ensinando tudo isso. E aqui, como o santo fala, vamos ver mais coisas. Quem quer viver da Eucaristia necessita de Maria para adorar. Necessitamos dela. Na adoração, Maria e o adorador devem se identificar, diz São Pedro Julião. Na Eucaristia, a igreja une-se plenamente a Cristo e ao seu sacrifício com o mesmo Espírito de Maria. A igreja vive da Eucaristia, esse documento 58. Vou ler mais uma vez. Na Eucaristia, a igreja une-se plenamente a Cristo e ao seu sacrifício com o mesmo Espírito de Maria. Olha o que São João Paulo II está nos ensinando. O que é se unir a Cristo e ao seu sacrifício com o mesmo Espírito de Nossa Senhora? É viver a Santa Missa com o mesmo Espírito que Nossa Senhora viveu. É comungar Jesus sacramentado com o mesmo Espírito que Nossa Senhora comungou. É adorar Jesus Cristo com o mesmo Espírito que Nossa Senhora adorou. Então, como que isso é uma invenção nossa?
Como que isso é uma criação nossa? Como que podem querer jogar para nós, né, algo que não é nosso, de que nós estamos agora impondo as coisas? Não é impondo nada, mas entenda, se os escravos estão vivendo isso, isso é fruto da nossa devoção, da nossa entrega total a Nossa Senhora. Isto é fruto de deixar com que Nossa Senhora exerça sobre nós seu papel, sua função de mãe, e que ela vai nos ensinando isso. Lembra que eu dizia a vocês, depois da consagração, eu fui mudando todas as minhas atitudes, e aí eu fui ler os documentos da igreja, e eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu estava vivendo era o que a igreja pedia. Por isso, aí nós temos a certeza, porque Nossa Senhora não vai nos pedir algo que é contrário ao que a igreja nos ensina. Jamais a Virgem Maria vai fazer isso. Jamais, nós não podemos pensar isso, que ela vai nos afastar de Deus, que ela vai ofuscar, né, o mistério da adoração de Deus. Não, muito pelo contrário, ela vai nos ensinar a adorar a Deus de uma maneira muito mais perfeita, de uma maneira santa, com piedade, como o nosso Senhor merece ser adorado. Porque aí é tão triste, se fala tanto disso, mas não se fala de tantas outras realidades, de que se fazem com o nosso Senhor, das blasfêmias, das comunhões que são sacrílegas, que recebem nosso Senhor em pecado mortal, que nem sequer adoram Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Ele fica esquecido. Muitas vezes Jesus é abandonado por nós. Muitas vezes o Senhor está ali, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, no seu cárcere de amor, que é o sacrário, e nós deixamos nosso Senhor lá sozinho, esquecido, abandonado. Muitas vezes nós não dobramos o nosso joelho diante de Deus para adorá-lo, para viver tudo isso como a igreja aqui nos ensina, com o mesmo Espírito de Nossa Senhora. Eu quero dizer uma coisa: com o mesmo Espírito, ela adorava e ela reparava. É assim que nós temos que viver a Santa Missa. Nós devemos amar, adorar, dar ao nosso Deus toda a adoração que Ele merece, todo o louvor, toda a ação de graça, todo o respeito, mas ao mesmo tempo reparar todas as ofensas que se comete contra nosso Senhor. Então, eu quero concluir dizendo isso. Deixemos então com que Nossa Senhora, já que esse mistério eucarístico que é ligado ao mistério da encarnação, porque existe algo que é profundo, né, nessa ligação de Nossa Senhora com Jesus sacramentado. Quando o padre vai consagrar, ele estende as mãos, né, assim, sobre o pão e sobre o vinho, e a igreja chama essa imposição da mão de epiclese. É na hora que o Espírito vem e o pão vai ser transubstanciado na carne de Jesus, e o vinho vai ser transubstanciado no sangue de Jesus. Quando a Virgem Maria disse assim, lá em Lucas 34: como se fará isso, pois não conheço o homem? Qual é a resposta do anjo? Descerá sobre vós o Espírito, descerá sobre ti a força do Altíssimo. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá. O Espírito vem sobre Nossa Senhora, e nesse momento é como se acontecesse uma epiclésia. A carne de Jesus é a carne da Virgem Maria, o sangue de Jesus é o sangue de Nossa Senhora. E assim como o Espírito vem no momento em que o sacerdote põe as mãos sobre a oferenda e pede, e ali o pão já não é mais pão, a carne, o vinho já não é mais vinho, assim o Espírito também veio sobre Nossa Senhora. E achei muito lindo quando em uma pregação o Padre Roberto disse que a primeira transubstanciação aconteceu no ventre de Nossa Senhora, quando a carne de Jesus é a mesma carne da Virgem Maria, quando o sangue de Jesus é o mesmo sangue da Virgem Maria. Então, amados, olhem para Nossa Senhora como modelo em tudo isso que nós citamos aqui no ensinamento dos santos, mas também no documento da Igreja Católica, para que nós possamos viver bem. Ela que é mãe do Santíssimo Sacramento, a Virgem Maria vai nos ensinando de como nós devemos amar e de como nós devemos adorar Nosso Senhor. Devemos então, como Nossa Senhora, viver esse mistério do mais profundo do nosso coração, do mais profundo da nossa alma,
dando a Deus toda a adoração e toda amor que Ele merece. E reparando realmente, muita crueldade estão fazendo com o nosso Senhor. Roubam-se Jesus, levam para as missas negras, aonde Jesus sacramentado é introduzido dentro do órgão genital de uma mulher e começa a ter relação sexual com ela para blasfemar do corpo de nosso Senhor. E nós precisamos dar a Ele então no Santíssimo Sacramento todo o amor e reparar, amar Ele como Nossa Senhora amou, comungar como Nossa Senhora comungou e reparar como Nossa Senhora reparou. Amém? Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. Deixa eu passar aqui a palavra para o Anderson. Eu fico muito feliz em ver essa catequese do Hélio, porque em todas as aparições de nosso Senhor Jesus Cristo, a grande queixa de Jesus é o abandono dele mesmo no Augusto Sacramento. Jesus Cristo disse a Santa Margarida Maria Alacoque que dói mais no coração dele o abandono que ele sofre no Santíssimo Sacramento do que as dores que ele sofreu em sua paixão. Então, enquanto não houver na igreja uma restauração eucarística, não poderemos parar de pregar isso. Você sabe o que esse São Pedro Julião Eymard, que foi tanto citado na pregação do Hélio, ele foi o santo que fundou a obra de adoração perpétua da Eucaristia. Quando ele era criança, 4 anos de idade, ele ficava grudado no sacrário, a mãe dele tinha que arrancar ele. E aí São Pedro Julião Eymard, ele dizia assim: por que Jesus Cristo não é amado no Santíssimo Sacramento? E a resposta dele é: porque pouco se prega sobre esta verdade. O livro de Romanos capítulo 10, verso 17 vai dizer assim, que logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, quando o santo fala, nós devemos prestar atenção e dar crédito. Principalmente um santo como São Pedro Julião Eymard, que dizia: Senhor, eu farei de tudo, eu comerei pedra, eu dormirei abandonado, eu perderei os meus amigos, contanto que eu consiga te dar um trono, uma família de adoradores e um povo que te ama. E ele dizia: Jesus não é amado porque pouco se prega. E aí quando nós começamos a pregar, as pessoas nos colocam rótulos que nós não estamos pregando certo, que a nossa pregação não está atingindo, que a gente tem que mudar o foco. Mudar o foco porcaria nenhuma. Nós vamos pregar sobre Jesus sacramentado até que Ele seja amado pela sua igreja. Esse é o nosso dever. Porque, irmãos e minhas irmãs, coloque na sua cabeça: todas as nossas pregações em grupo de oração têm que atrair para os sacramentos da igreja. Por isso que eu já vi em estados alguns que eu fui, que o pessoal na Santa Missa ficava para fora do grupo e no grupo entrava para louvar e para cantar. Estão equivocados. João capítulo 16, verso 14, Jesus diz: o Espírito Santo me glorificará. Não tem maneira de glorificar a Deus de uma maneira mais excelsa do que no santo sacrifício da missa. Então, meu querido, Deus te abençoe e continue levando o povo para o altar e para o sacrário. E para encerrar aqui a colocação do Hélio, uma história lindíssima. Tem uma aparição de Nossa Senhora em Medjugorje, e que um padre exorcista foi fazer uma averiguação para ver se de fato era uma aparição de Nossa Senhora. O nome desse padre chama René Laurentin. Ele é muito bom sobre Mariologia, aparições de Nossa Senhora, e também é um padre exorcista. E quando ele foi na aparição, as pessoas não sabiam, ele estava com Jesus sacramentado dentro da teca, no peito dele. E quando tem a aparição de Nossa Senhora, os videntes se ajoelham, e todo mundo se ajoelha e ficam em êxtase, olhando para a Virgem e recebendo a mensagem de Nossa Senhora para depois comunicar ao povo. E aí aconteceu que este padre, estando lá no meio com o Santíssimo Sacramento dentro dele, a intenção era: se tiver algum fenômeno diabólico aqui, o demônio vai se manifestar, porque ninguém sabe que ele está dentro de mim. Pois quando Nossa Senhora apareceu, todo mundo se ajoelhou, os videntes e o povo foi se ajoelhar junto dele. Quando ele tentou ajoelhar-se, ele não conseguiu. Ele começou a forçar o corpo dele não ia. Ele ficou morrendo de vergonha, porque todo mundo de joelho e ele de pé. Ele tentava e não se ajoelhava. E uma voz doce de mulher veio e disse no ouvido dele: não é meu filho que tem que se ajoelhar diante de mim, sou eu que tenho que me ajoelhar diante do meu filho. E se Nossa Senhora ajoelha diante do Santíssimo Sacramento, nós também iremos nos ajoelhar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nosso Senhor. Meus irmãos, eu queria então convidar vocês, vamos ficar em pé para a gente rezar.
Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos nesse momento. Você levantar suas mãos lá em cima. E vamos pedir agora que pela intercessão de Nossa Senhora o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a colocar em prática tudo isso que nós acabamos de ouvir. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a ter amor, piedade, temor pelo Santíssimo Sacramento, por aquilo que são os mistérios da igreja. Eu quero te convidar agora, você, com suas próprias palavras, peça agora o Espírito Santo de Deus para que avive a igreja no sentido da adoração, para que o Espírito Santo nos leve a ter mais amor, a ter mais respeito, para que o Espírito Santo de Deus nos leve a viver de uma maneira mais piedosa o santo sacrifício da missa. Que o Espírito Santo de Deus, que também é Deus, possa queimar o nosso coração de um amor intenso pelo Santíssimo Sacramento. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a adorar a Deus de uma maneira mais profunda, de uma maneira verdadeira, de uma maneira forte, de uma maneira autêntica. Não existe, meu irmão, minha irmã, avivamento sem Nossa Senhora. Não existe avivamento sem o Santíssimo Sacramento. O maior avivamento vem do Santíssimo Sacramento. Santo Efrem diz que quem comunga, comunga fogo. Que cada comunhão possa incendiar a nossa alma. Que em cada adoração a nossa alma seja incendiada, consumida pelo fogo que vem do céu. Que Nossa Senhora nos ensine a comungar a Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesta noite, sobre aqueles que estão na sua casa, sobre aqueles que futuramente vão ouvir esta pregação. Nos leve ao mistério da igreja, Espírito Santo. Tanto o homem será cheio do Espírito Santo como ele ama a igreja. Santo Agostinho, Espírito Santo de Deus, nos leve a ser católico. Espírito Santo de Deus, tu que és a alma da igreja. Ori alabassuri ele canta na labari, ori alabassuri ela canta na labari. Sopra, Senhor, o teu Espírito Santo. Levanta os adoradores, Senhor. Homens e mulheres que adoram o mistério eucarístico. Homens e mulheres que comungam com fervor. Homens e mulheres que amam a Deus acima de todas as coisas. Homens e mulheres marianos eucarísticos, adoradores do mistério do Santíssimo Sacramento. Vem, Senhor, sobre nós, como se eu vejo naquele céu aonde a tua mãe estava presente. Vem sobre nós, derrama, Senhor, teu Espírito Santo. Levanta na igreja pessoas que adoram a tua presença viva e real no Santíssimo Sacramento. Levanta pessoas na igreja, Senhor, que não te deixa abandonado. Levanta, Senhor, homens e mulheres, apóstolo da Eucaristia, que prega sobre o mistério eucarístico, que fale mais sobre a Santa Missa, que fale sobre as verdades eucarísticas, Senhor. Ori aralabassurieri aralalabari aralalamaralamaraye. Ori aralacanda aralabassuri aralacanda aralabaralabandari aralabaralaye. Ori aralabassuri aralabaturi aralacanda aralabalamandari aralabaralabaraye. Ori aralabassuri aralamandari aralabari aralabari aralabari. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vem, Espírito Santo, ergue a tua igreja em adoração. Vem, Espírito Santo de Deus, ergue-nos do nosso abatimento, do nosso cansaço, da nossa frieza para o mistério eucarístico, e faz de nós verdadeiros adoradores, Espírito Santo. Ori aralabassurieri aralalamandari aralamari aralab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 arlab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 arla
E põe a mão sobre o teu coração, por causa do horário, para nós não estendermos muito. E reza esta Ave Maria sobre tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que o Anderson colocou, tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe para o nosso coração, é Ele que nos convence. Reze, colocando tudo nas mãos de Nossa Senhora, para que o inimigo não venha roubar a palavra, a semente que foi semeada. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só quero que vocês sempre lembrem do que diz Santo Efrem: quem comunga,